Boa noite, irmãos. Noite. Mas hoje nós vamos falar, como o irmão Dilson já adiantou, e está certo, é isso mesmo, irmão, já tinha avisado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 36, versículo extremamente conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, pela chuva que cai, pela formatura das crianças de manhã. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe também a congregação lá em Jardim das Fontes, o culto que estão tendo, as demais igrejas que estão pregando o Teu Evangelho, por aqueles, ó Pai, que estão nas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles não dispersem, Senhor Deus, continuem firmes, ouvindo Tua palavra e aprendendo juntos. Por aqueles que vieram, Senhor Deus, abençoa-os, Pai, levando-os em paz, livrando-os dessa chuva que causa tanto alagamento na nossa cidade ainda, Senhor. Pedimos ao Pai, finalmente, que o Senhor nos dê força para manter o foco em buscar primeiro o Teu reino na nossa vida, Senhor Deus. Apesar de tudo conspirar ao contrário, mas nós queremos buscar primeiro o Teu reino. Fortalece-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então. Irmãos, nós estamos numa época de conturbação política, é claro, tem problema, eu já falei. Amo vocês da direita, da esquerda, do centro, fiquem felizes comigo, viu? Eu não tenho briga com ninguém, não vou discutir com ninguém, não quero discutir com ninguém, só queria lembrar você que nós temos dupla cidadania, tem coisas que a gente não percebe. Por exemplo, vocês sabem que nós estamos tendo aqui, você que está aqui no templo está vendo ali a irmã Priscila, você que está na internet está vendo essa moça aí fazendo os sinais. O Brasil tem duas línguas oficiais. Libras é uma língua oficial do Brasil. Sabe, você que é advogado aí, quando tem audiência, vem um aviso, se você precisar de intérprete, avise com 10 dias ou X dias de antecedência, porque é obrigatório ter um intérprete se tem alguém surdo. Obrigatório. Por quê? Porque Libras é um sinal, é uma língua oficial do nosso país. Então, nós temos duas línguas. Então, tem coisas que nós nem percebemos. Então, na verdade, eu já vou avisando vocês aí, Andresa, Priscila, vocês aí, eu já estou conversando com alguém, já falei essa semana, com alguém que vai tentar nos dar um curso de Libras. Porque precisamos de aprender. Afinal, nós temos aí o Vinícius, a Bia, se vocês estiverem assistindo lá em Paulina, Deus abençoe vocês. São surdos, fazem parte da igreja, e você tem a obrigação de falar com eles. Então nós vamos aprender um pouco de Libras. Talvez não fale como essas duas aqui, que sempre traduzem para a gente, mas a gente vai aprender. De alguma coisa a gente vai aprender. E da mesma forma, irmãos, apesar de não percebermos, nós temos dupla cidadania. Nós moramos neste mundo, mas nós temos uma outra cidadania também. E temos que pensar nestas duas cidadanias. Primeiro, qual que é a mais importante e como conviver. Por exemplo, a minha língua mais importante é o português, mas eu falei com o Vinícius, falei com a Beatriz, falei, eu vou aprender, nem que seja um pouco de Libras. Por quê? Porque é a minha segunda língua, segundo a lei do meu país. A minha segunda língua é Libras, eu preciso aprender isso daqui. Então, da mesma forma que, quando você vai, eu vou deixar em Mateus, eu volto já para cá, é só para você lembrar que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, quando ele escreve aos Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, tá? No capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não, peraí. Então, a minha cidade está no céu. Só que eu vivo nesse mundo. E enquanto eu viver aqui, eu tenho que saber como funcionam as coisas aqui. É assim que vai funcionar. Nós temos algumas pessoas que vieram de outras igrejas.
Então eu sempre falo para eles, olha, primeiro eu uso o termo namorar, né? Eu falo, namore a igreja, veja como funciona para não ser surpreendido. Então, nós também temos que viver neste mundo, mas nos preparando para a nossa cidade celestial, para não sermos surpreendidos com coisas que o Senhor queria que nós fizéssemos neste mundo e a gente não fez. Vamos pensar aqui, olha. Esse texto, volta para Mateus capítulo 6, se você saiu de lá. Esse texto do Mateus capítulo 6, aliás, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, ele fala do sermão do monte, ou da montanha, não importa, sermão do monte. Esse sermão que Jesus Cristo fala aos seus discípulos, ele dá muitos conselhos de coisas que nós devemos ter na nossa vida daquele mundo celestial, vamos chamar de vida espiritual, e também ele coloca as coisas materiais como a consequência da nossa atitude espiritual. Então, nesse versículo, você vai lá, nesse capítulo. Bem-aventurança. Onde está escrito isso? Sermão do monte. Bem-aventurado, onde eu acho? Lá no sermão do monte, você acha? Pastor, onde é que está escrito? Vós sois a luz do mundo, o sol da terra. Sermão do monte, é aí. Onde você diz, onde que Jesus Cristo falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim cumprir a lei, está lá no sermão do monte. Está tudo lá. Onde está que eu devo ser perfeito? Está no sermão do monte. Olha, se você já começou a ler sua Bíblia, mas você é novo na fé e quer aprender como é que funciona esse reino celestial, é bom você ler o capítulo 5 até 7 de Mateus, sabe? É bom, porque você vai ver algumas coisas que Jesus Cristo manda fazer para nós termos as credenciais do outro mundo. Tem pessoas, não sei se aqui na igreja tem, mas há pessoas que têm dupla cidadania. Essa semana eu falei com uma pessoa, descendente de italiano, então ele tem dupla cidadania. Ele tem um passaporte nosso, que era verde, agora não sei, parece que é vermelho também, mas antigamente era verde, e aí tem o passaporte vermelho lá da Europa, ele tem 2 passaportes. Nós também acabamos por ter 2 passaportes. O Senhor, Jesus, a partir do verso 19 aqui, de Mateus 6, eu vou dar o contexto até chegar no reino de Deus, a partir do 19, ele começa a acentuar como deve ser a nossa visão neste mundo, com a perspectiva do mundo vindouro. Abri parênteses aqui. Você que namora, está namorando, olha. Você tem que namorar com a perspectiva de casar. E isso muda muito o relacionamento. Por quê? Porque, irmãos, se a sua perspectiva de casamento é bíblica, ou seja, você vai ficar com a sua esposa, com o seu marido, até que a morte o separe, você concorda que é bem diferente do que um casamento falar, se não der certo, eu largo? É bem diferente. Sabe, então, é bom você decidir isso, hein? Eu conheço um pastor que a filha dele começou a namorar, e ele chamou o futuro genro e disse, enquanto não casar, ela que te largue, se não der certo, hein? Porque depois que casar, não venha chorar para mim. Você que se vira. Então, você vê, a perspectiva, ou seja, como é que eu estou encarando isso, atua no hoje. E aí, você que namora, pensa, como é que é o seu namoro, hein? Está pensando no casamento? Está pensando em viver até a morte? Ou não? Porque senão, mesmo que, eu estou usando uma palavra chula, mas o que se usa hoje, você está só ficando. Está lá, não tem perspectiva, não. E aqui nós não podemos ter nesse mundo. A partir dos 19, ele começa a falar como é que é a visão de uma pessoa que vive na perspectiva do mundo vindouro. Olha o verso 19. Não ajunteis tesouros nesta terra, neste mundo, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então a gente começa a ver que Jesus aqui, ele começa a apertar o discurso. Ele começa a apertar, ele começa a falar assim, olha, primeiro, olha para o seu bolso, olha para os seus bens. Eles são necessários, mas não são a prioridade na sua vida. Paulistanos que nasceram aqui, ou como eu, que optaram por viver aqui. Essa cidade gosta de dinheiro. Essa cidade nos julga pelo nosso carro, pela nossa roupa, pela nossa casa. Talvez outras cidades também. Eu falo de São Paulo porque é a cidade que eu vivo desde 1 ano de idade. Então, cuidado, hein? A perspectiva está errada. Está errada. Em qualquer lugar do mundo, o cristianismo não pode olhar para os tesouros. Não quer dizer que você tem que ter um voto de pobreza. Não é isso. Só que em primeiro lugar, vamos voltar para o nosso versículo, eu vou falar algumas vezes ele, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as demais coisas, as coisas materiais serão acrescentadas. Então, você vai buscar as coisas materiais sim, mas em primeiro lugar, antes de tudo, é o reino celestial. Se você inverter isso, se você buscar primeiro o reino deste mundo e depois o reino celestial, você vai estar cometendo avareza, que é uma espécie de idolatria. É a pessoa que dá mais importância ao dinheiro do que às coisas espirituais. E aí é idolatria, é pecado, e a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem passaporte. Deus não caça passaporte. Só que quando a gente chegar lá, ele vai pegar e ver assim, será que é falso? Ou será que é verdadeiro? É bom você olhar o seu passaporte. Se o seu passaporte está em primeiro lugar, ganhar dinheiro, e daí quando der eu vou buscar Deus, cuidado, esse passaporte é falso. Se você morrer pelo caminho aí, chegando lá, você que já viajou para outros países aí, você sabe a tensão que é quando você chega no aeroporto. Chega no aeroporto, aqui no Brasil, hein? Você está no aeroporto, aí quando você chega está a fila dos brasileiros, tudo tranquilo. Fila dos estrangeiros, enorme, e todo mundo assim meio que tenso. Porque as pessoas começam a te perguntar, é você mesmo? Ademilton, onde é que você nasceu? Como é que chama sua mãe? Como é que chama seu pai? O senhor é libanês mesmo? O que o senhor é? Não. O senhor é brasileiro? Seu avô? Ele começa a fazer um monte de pergunta para ver se é você mesmo. Então, cuidado. O passaporte vai ser exigido lá. E aí é bom você perguntar, como é que foi sua vida? Foi buscando riqueza sempre. Eu queria ser rico, eu queria que Deus me abençoasse, eu acho que uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem muita coisa. Cuidado. Reveja o seu passaporte, hein? Reveja se ele não é falso. Por quê? Porque quando Jesus está falando, ele começa a falar de dois reinos. Ele trata esses dois reinos como o reino celestial e o reino dos gentios. Vamos pensar nesta parte do que são os gentios. A palavra gentil quer dizer só povos, nações. Por isso que alguns salmos falam, não sei o que, dos gentios, e outras vezes vem nações, cantem todos os povos, ou então as nações, isso é gentil, tá? Gentil, quer dizer isso. E Deus vem para o seu povo escolhido, que são os judeus. Quando Cristo veio, que é judeu, o que ele faz? Ele nos torna filhos por adoção de Abraão. Por quê? O judaísmo, mesmo no Antigo Testamento, adotou vários povos que se converteram ao Deus verdadeiro. Ruth é um exemplo. Você que é o estudante da Bíblia, né? Ruth, qual era a nacionalidade dela? Moabita. E aí ela entra na genealogia de Jesus. Então, assim, a gente acaba sendo judeu por conversão, nesse sentido. Jesus falou que a salvação veio dos judeus. Então ele começa a separar, ora, o povo de Israel, inclusive Israel celestial,
inclusive os povos que se aceitam o Deus de Israel e os gentios. Qual a diferença? O povo, vou chamar povo da promessa, eles têm essa aliança que nós, gentios, antes não tínhamos, até conhecer Jesus. Eu estou falando tudo isso, e calma aí, eu vou chegar em Mateus 6,33. É para você olhar primeiro o seu passaporte. Então, você tem que pensar, eu sou gentio ou eu faço parte do povo da promessa? Porque o passaporte é diferente. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, volta lá para Efésios. Eu tinha falado para você de Efésios, vou ler de novo, tá? Efésios, capítulo 2, né? Não falei para vocês, perdão, vamos lá. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de quando você tirou o seu passaporte. Quando você pegou o visto, já foi aí para alguns países que exigem visto, é terrível, né? Fica na fila, faz um monte de entrevista. Aqui não tem nada disso, mas tem um passaporte que ser válido. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:11, ele diz, lembra que o seu passaporte mudou. Olha o que ele fala. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Opa, então as coisas começam a mudar. Começam a mudar, porque daí você já sabe que tem um passaporte. E esse passaporte, ele veio através de Cristo Jesus, porque, olha, antes eu não tinha direito de entrar naquele país. Olha, agora está muito fácil viajar, então, provavelmente, se você não viajou para o exterior, você que é novo, muito fácil você ir. Até porque, de vez em quando, fazem umas promoções e acaba sendo mais barato. Tem muitas passagens que é mais barato ir para o exterior do que, infelizmente, do que no Brasil. Às vezes você vê umas ofertas aí que aparecem, mas não é possível. Hoje é mais barato do que ir para algum lugar, e é mesmo, tem muito disso, porque os aviões têm um outro tipo o roteiro lá, o caminho deles é diferente. Eu sei que eles conseguem ficar mais barato. Mas aí você vai pensar como é difícil, tem que ter passaporte tem que ser pela Polícia Federal, demora, tem que ser um papel moeda especial. Depois, depende do país, você tem que ir no visto. Pegar o visto significa que o país vai dizer bem-vindo ou não. E olha, vou dizer como é que funciona, para você não se assustar aí. Ó, vocês já viajaram bastante para o exterior aí, eu nunca fui muito para esses lados, não, mas me ajuda aí. Você pega o visto aqui, fica todo bonito, vai, marca lá no consulado a sua entrevista, vai lá, vai, passa uma pergunta, primeiro leva todos os documentos, pergunta tudo de você, por que você está indo, onde você está indo, mas faz um monte de pergunta. Aí fala, tá bom, você pode ir, aí te dá um visto. Aí você entra no avião todo feliz. Quando chegar lá, você não vai chegar lá e falar, ó, tenho visto. A pessoa fala assim, ó, vou perguntar de novo. E sabe o que pode acontecer? Ele pode falar, volta. Tanto pode que a gente já viu, né? Espanha, deu um monte de problema, já que mandaram o brasileiro de volta. Pode voltar. Por quê? Porque não era assim, comprovado tudo aquilo que você falou. Irmãos, Deus não vai nos lançar fora. Mas nós temos um passaporte. Chegando lá, ele vai checar as credenciais, hein? De que reino você é, porque lá no reino de Cristo, só entra quem tiver passaporte celestial. Passaporte daqui não basta. Olha,
aqui eu fui honesto, aqui eu fiz isso, fiz aquilo, nunca matei, nunca roubei. Passaporte terrestre. Que bom, vai ganhar uma estátua aqui neste mundo. Lá não tem valor, porque os valores são diferentes, é bom você pensar nisso. O que acontece? Quando nós somos cidadãos do outro mundo, como Paulo fala, nossa cidade está em outro lugar que não aqui, nós começamos a nos preocupar menos, continuamos preocupados, que temos que comer, temos que vestir, mas a nossa preocupação muda. Tanto assim que no Sermão do Monte, nos versículos que antecedem ao 33, quer ver, olha, Mateus 6. Quando ele fala de um monte de coisa, que a gente fica preocupado com dinheiro, ele fala, olha o lírio do campo, sabe, eles se vestem bem, olha as aves do céu. E daí ele fala assim, no verso 31, de Mateus, capítulo 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Viu aqui, gentil? Tem que partir, você tem que prestar atenção na primeira parte, que eu falei. Gentil é aquele que está longe da promessa. Gentil é aquele que tem o passaporte desse mundo. Você precisa do passaporte desse mundo. Você precisa, sabia? Você tem um RG, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você usa o dinheiro desse mundo, tudo bem. E esse mundo vai te dar um diploma no final. No final da vida todo mundo tem um diploma, né? Porque quando você morre, nem que seja como indigente, você vai ser sepultado. Então tem um diploma. Mas lá no celestial, não. Então, pense bem no seu passaporte celestial. Pensa bem. A partir do momento que você nasceu, você já tem o passaporte deste mundo. Mas só quando você nasce no reino dos céus, através do sangue de Cristo, é que você ganha o outro passaporte. Um homem chamado Nicodemos, um religioso, falando com Jesus, Jesus disse, só entra no reino quem nascer de novo. Ele, opa, o que é isso? Nascer, vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, eu vou parafrasear aqui. Jesus falou assim, não, esse passaporte todo mundo tem. Passaporte da mãe, todo mundo tem. Passaporte do Pai Celestial, só os que têm Cristo. É aí que ele fala. Por isso que ele distingue. Gentios são os que têm o passaporte deste mundo. Os povo da promessa são os que têm o passaporte deste mundo, porque tem que viver, e o passaporte celestial. Isso são credenciais, aquilo que nos permite entrar em determinado lugar. E a minha primeira pergunta desta noite para você, eu acho que é a primeira, se não for, vou considerar a primeira. Dá uma revisada no seu passaporte. Pensa aí. Como é que está a sua vida? Não estou falando para você parar de trabalhar de jeito nenhum, hein? Nem parar de estudar. Não, nem parar de progredir. Não, continue progredindo. Buscai primeiro o reino de Deus, não é unicamente, continua fazendo as suas coisas. Mas o que é importante na sua vida? Sabe como a gente descobre como é importante? Pensa assim, o que é que se tirasse de você hoje ia fazer muita falta? É o que você tem que pensar. Vamos voltar no versículo de Mateus, porque eu preciso de... Nós já vimos então as credenciais, hein? Então, vou imaginar que você já sabe que tem o passaporte celestial, porque um dia o Senhor Jesus Cristo te salvou. E por que isso é necessário? Porque quando nós voltamos ao versículo de Mateus, o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, as coisas deste mundo, as coisas do passaporte deste mundo. Mas ele fala
para buscar o reino e a sua justiça. Eu vou inverter aqui a ordem. Eu vou procurar a justiça primeiro. Tá bom? Eu vou chegar no reino já. Mas, por que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça? Vamos pensar na justiça. Nós estamos vendo, hoje, um dos poderes que é muito questionado no nosso país é o poder judiciário. Tá? Por quê? Porque às vezes parece que ele é injusto. Mas, irmãos, é sempre assim. Nos processos tem duas partes, autor e réu. Quem perde acha que foi injusto. Geralmente é assim. Porque quando as pessoas vão, geralmente elas vão buscando a justiça, que elas acham que está certo. Aí chega lá, o juiz fala, não, a justiça que eu entendo é diferente. Então você tem que começar a pensar, peraí, eu preciso de ver qual é a justiça. Por quê? E eu tenho que comparar, irmãos, hoje, eu não tenho essa vivência toda internacional, mas eu queria que vocês que viajassem, olha feio para mim, que eu vou olhando para vocês, eu sei quem está um convívio lá fora, tem gente aqui até que morou fora, né? Vou olhar para você aí, ó. Por exemplo, tem alguns países que você não pode encostar na pessoa. Não pode encostar, é assim. Não tem essa de que, ô amigão, não pode. Não pode encostar, não pode encostar, poxa. O costume lá é diferente. Então, quando você vai em algum país, de repente a roupa que você usa é proibida. Nós vimos aí na Copa do Mundo. Tinha roupa que não era permitido. O que para nós, aqui no Brasil, beber algo alcoólico fora de casa é normal, lá era proibido. Podia ser preso. É muito diferente as coisas no outro país. Então, aqui nós temos que pensar o que é justiça para aquele país que nós estamos indo. Como nós estamos falando de viajar depois desse mundo para um mundo celestial, eu preciso saber qual é a justiça de lá. Por quê? A imagem que me vendem aqui é a seguinte: vou morar naquele país porque é bom. Pergunta para quem morou, por que quis voltar? Porque não era tão bom assim. Tão bom. Porque, irmãos, a gente tem a ideia, né? Eu vou falar aqui de um país que muita gente tem um sonho, né? Estados Unidos. Muita gente tem um sonho. Talvez não seja o seu, mas a gente sabe que muita gente que tem um sonho. Fica lá a fila do pessoal para entrar. E aí estava escutando um biólogo falando. Ele disse, olha que interessante, um salário médio de um americano, você consegue comprar um celular de última geração por mês. Puxa, então é bom o negócio lá. Aí é bom. Só tem um problema. O sistema de saúde lá é pago. Se você for diabético, você gasta um celular de última geração por mês. E se você ficar doente e não tiver dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Vai ficar na fila. Por quê? Não tem essa saúde que nós temos. Então é diferente. Eu preciso de entender o outro país. E como eu estou indo para a cidade celestial, eu preciso de saber qual é a justiça. O que é certo e o que é errado. E aí eu começo a pensar que me venderam a ideia de que do outro lado é bom. Bom, quando eu morrer eu vou para um lugar melhor. Por quê? Porque lá vai ter um Deus bondoso, que vai abrir os braços e vai dizer, vinde como está. Pode vir pecador, pode vir imoral, pode vir viciado, que você vai entrar. Esta é a ideia que nos vendem. Em alguns lugares vendem até a ideia de que tem um tanquezinho, uma baciazinha lá, chamada purgatório. Você vai, toma um banho, fica lá, se purga e entra. Só que daí quando você vai em Salmos, capítulo 7, eu vou lá, volto já para Mateus 6,33, tá? Mas no livro de Salmo, capítulo 7, no verso 11, Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Opa! Ué, esse Deus aqui esse negócio que se ira, ele se ira, ele fica nervoso? Fica. Ele fica indignado? Fica.
Se você ler Apocalipse, depois do capítulo 20, você vai ver que tem uma série de pessoas que vão ser barradas no aeroporto. Ah, estou indo. Avarento, mentiroso, devasso, vai ficar tudo por aqui. Não passa na alfândega. Vai falar, mas cadê aquele Deus bonzinho? É um Deus que se ira, porque é um Deus justo. Com o povo de Israel, que é o povo primitivo da promessa, olha o que ele fala em Isaías, capítulo 57. Eu vou lá ler Isaías 57, para você ver, e eu estou lendo todos esses textos do Antigo Testamento, que valem para o Novo, Deus é o mesmo, tá? Nós vamos fazer uma aplicação, claro, aqui ele está falando do povo de Israel, mas vamos aplicar porque a vontade de Deus é a mesma. Isaías 57, Deus está irado com o povo. Olha o que ele diz no verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei, não brigarei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e feri, e escondi-me, e indignei-me, contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. O que Deus está falando? Vamos falar uma linguagem bem simples aqui. Ele está falando assim, olha, não adianta vir com pecado aqui, porque eu fico indignado, e eu, sim, vivifico os contritos, as pessoas arrependidas, as pessoas que sabem que estão no caminho errado e mudam de caminho. Vamos lá, né? Eu tenho falado para os irmãos, arrependimento não é pôr a mão na cabeça, né, em remorso, não. Arrepender é mudar de caminho. Eu me arrependi, mudei de caminho, isso é que é arrepender, tá? Por isso que Deus se arrepende, mudou o caminho. Então, muda o caminho. Ele está dizendo, os corações contritos, aqueles corações arrependidos, eu vou vivificar. Mas os que são rebeldes, eu estou indignado com eles. E aí, como é que nós fazemos isso? Como é que nós entramos, se nós sabemos que somos pecadores? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Como é que a gente pode entrar na presença de um Deus santo? E aí o próprio Isaías nos dá a resposta. Se você voltar a alguns capítulos, do capítulo 53, capítulo 53, verso 5, vai dizer, mas ele, falando de Jesus Cristo, falando do Messias, falando do Cristo, diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, como é que é essa justiça do lado de lá, irmãos? Qual a roupa que eu tenho que entrar no país? Como é que eu vou entender se eu estou agindo certo ou errado na cidade celestial? Não entra naquela cidade de pecado. Não entra. Quando você vai, eu vou voltar na minha analogia, na minha comparação com os aeroportos. Tem alguns itens que são proibidos no aeroporto. Proibidos. Pronto. Certa vez eu fui viajar dentro do país, hein? Foi fora não. E eu tinha um cortador de unha. Assim, unha. Olhou. Quero ver. De unha, aqui. Eu vou viajar, preciso de cortar minha unha. Quando abria, dentro do cortador, quando você abria, tinha um canivete. Eu não tinha percebido. Isso foi uma lembrança de um amigo, irmãos. Plim, para uma caixinha de lá, falou, perdeu. Eu falei, mas eu preciso do canivete. Então o senhor fica. Eu falei, não, mas eu preciso de ir, então deixa o canivete. Eu falei, mas se não dá para fazer os dois? Não, não dá. Ou você vai sem canivete, ou você fica com canivete. Aí eu tive que optar, pessoal. Pensa bem, meus irmãos, afinal, eu tinha que fazer uma opção.
É até engraçado, né? Porque, sabe aquele negócio que era lembrança? Puxa vida, quase que eu falei, olha, eu contei tudo, ficou desse jeito. Ou o senhor fica, o canivete não vai. Ou o senhor fica com o canivete, ou, eu não sei porque, ou o senhor vai sem o canivete não passa daqui. E já ia colocar, o que o senhor quer? Eu falei, não, deixa o canivete ficar, eu vou, eu preciso de ir. Mas eu tive que abrir mão, e sabe o que eu penso nisso? Eu sei que é engraçado o jeito que eu conto, agora, viu, irmãos? Na hora o coração apertou de perder o canivete. Já pensou? Não era o caso, já pensou do seu pai, do seu tio, de algum amigo que já morreu, e é a última lembrança, e tive que largar o canivete. E aquilo me serve, irmãos, de parâmetro para o céu. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que para mim são importantes aqui. Eu vou ter que abrir mão, não tem jeito. Por quê? O pecado não vai. Ah, mas é um pecadinho tão gostoso. O pecado não vai, você decide. Se você quiser, fica com o seu pecado. Porque para cá ele não vem. Ele fala, mas moço, o que eu faço? E daí, sabe o que falam no aeroporto? Um dia o Senhor Jesus Cristo fez uma caixa e falou, deposite aqui o seu pecado, porque eu pago. Aquelas coisas que não podem ir, algumas realmente legais, elas são destruídas. E é assim que Deus faz conosco. Quando Jesus pega o seu pecado, ele simplesmente destrói. A Bíblia diz que ele joga no fundo do mar, que ele joga por trás das costas, que ele não se lembra. E por que ele fez isso? Porque o próprio Cristo se fez pecado. E isso, irmãos, é algo importante para a gente pensar hoje. Hoje, 2023, hoje é isso, hoje. Porque você deve ter o seu canivete de pecado guardado. Às vezes nós guardamos os nossos canivetes de pecado, não queremos abrir mão dele, mas saiba que eles não entram no céu. Um dia, o Senhor Jesus jogou todos os canivetes de pecado fora, e Paulo nos fala isso em 2 Coríntios. Eu vou lá agora para a segunda carta aos Coríntios. Se você está achando que eu estou indo muito para lá e para cá, eu estou lendo, tá? E depois você pode reassistir esse vídeo, ou no Facebook, ou no, como é que chama outro lá? YouTube, e daí você vai pegar as referências, tá? Mas, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para você ter a justiça de Deus, tem que sair o que é injusto. E o que é injusto? É o pecado. É muito simples. Hoje, por que precisa dos tribunais interpretarem? Porque nós temos uma ideia do que está certo e alguns têm uma ideia do que é certo, diferente da nossa. Quando nós colocamos o padrão de Deus, é mais fácil. E olha, Deus é muito fácil. Muito simples a lei do Senhor. Quem tem o Filho, que é Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Pronto. É só você decidir. Quer o Filho? Deixa o canivete. Não quer o Filho? Fica com o canivete. Quero parar agora, talvez para a segunda pergunta, se eu estou contando direito, mas queria que você pensasse, qual o seu conceito de justiça? Você notou que eu não estou falando aqui de sofrimento, não estou falando, Deus é injusto porque criança morre, Deus é injusto porque eu estou doente, Deus é injusto porque, sei lá, meu amigo brigou comigo, Deus é injusto porque minha mulher, meu marido me abandonou, Deus é injusto porque eu sou fiel e meu filho, minha filha está fora da igreja, Deus... Não. Estou falando da justiça de Deus, não estou falando da justiça dos seus familiares. Isso eu já falei da última vez. Se você quiser, volta lá no Rico e Lázaro. Aí você vai ver a justiça dos seus parentes. A justiça dos seus parentes lá, do sofrimento, está em outra mensagem. Essa daqui não. Essa daqui é você e o seu passaporte. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a minha vida? Você já tem Cristo no coração? Tá bom? Já tenho, pastor. E como é que você sabe que eu tenho? Ah, porque um dia eu levantei a mão e fui à frente da igreja. Irmão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você pode ter feito isso em 500 igrejas.
Mulher samaritana, Jesus perguntou para ela, traz o seu marido. Ela, eu não tenho marido. Ele você já teve 5, e o que você tem não é. Então, cuidado. O fato de você ter passado por igrejas, ou até de ter tido experiências religiosas, quer dizer nada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou reduzir isso para você numa só frase. No céu ou para o céu não há atalhos. Não tem atalho para o céu. Acabou, é essa dureza. Então, você tem Cristo? Então, se você tem, que bom, eu tenho. Então, agora, vamos fazer o que o pessoal de TI aí chama de validação. Cadê o pessoal de TI? Me ajuda aí, eu vou olhar. Quem que eu vou? Olha aí, deixa eu olhar, me ajuda aqui, hein? Validação eu desenvolvi tudo e agora eu vou ver se funciona. É isso que é validação, mais ou menos, né, irmão? Estou por aí, né? Vamos validar, vamos ver se está tudo certo, não é? Aí você chama o seu cliente e vai dizer, quando eu aperto a letra A no teclado, tem que aparecer A aí no seu negócio. Se aparecer B, tem alguma coisa errada. Então eu vou validar. Lembra que quando você chega no outro país, você vai validar. E eles vão começar a validar por alguns requisitos. Quando você chega, tem uma tela onde você põe a sua mão para que eles vão validar a sua impressão. E às vezes o rosto. Depois eles vão pegar e perguntar de novo algumas informações para validar se foi verdade. Então eu me imagino chegando no aeroporto, na minha brincadeira, você sabe que eu uso linguagem assim, de parábola mesmo, né? Estou chegando no céu lá, cadê a credencial? Aí eu fico lá, carteirinha, nem tem carteirinha aqui. Igreja Batista de Vila São José. O anjo já fala, esse aqui não vale, joga fora. Não? Não. Então, outra. Qual é a outra que você tem? Fui pastor da igreja. Também não serve, joga fora, vai para outra. Eu falo, rapaz, está ficando difícil. Eu fui diácono antes. Joga fora. Negócio. Eu fui casado agora, pelo menos vou fazer, amanhã, hein? 41 anos de casado. Vale nada, vai fora. Eu falo, aí eu já começo, sabe o que acontece? Cadê vocês que já foram para o outro lado do mundo e o pessoal começa a perguntar para você, começa a cair um suor. Irmãos, terrível aquele suor. Porque, primeiro que você não entende o que o cara está falando, porque ele não está falando só linguagem. E daí ele começa a perguntar os negócios, você, o que eu faço? O que eu faço? Aí você começa a ficar nervoso. Olha, nós tivemos uma... você já viu que eu em aeroporto sou enrolado, né? Nós temos um missionário no Chile, lembra, pastor Felipe? Antes, nós temos o irmão Nivaldo. Fui lá visitar o irmão Nivaldo. Estou lá, passando minhas coisas lá. O homem, eu lembro até hoje da frase, ele, tiene cutigo. Eu falei, não começa, tico-tico não tem nada aqui. Ele tem, eu falei, aí eu não sabia o que ele falava, irmãos, e daí, aí eu não entendo nem português mais, aí eu comecei a ficar nervoso. A Mariana, aqui estavam os 3 meninos, e o homem dizendo que eu tinha alguma coisa. Eu falei, vamos abrir. Aí quando eu abri, sabe o que eu tinha? Eu tinha um abridor de cartas. Sabe antigamente tinha aquele abridor de carta? E contigo era faca, ele achou que tinha uma faca. Quase que eu fui preso, eu falei, fica com esse negócio para você, eu quero ir embora para minha casa. Irmãos, a gente fica nervoso. Aí eu estou lá de novo, no meu aeroporto do céu. Mas peraí, casei, olha, eu tive 4 filhos, cara, não serve de nada. Aí eu começo a suar, eu falei, esse passaporte está difícil. Aí ele fala, não tem mais nada aí não? Eu falo, olha, eu creio que o Senhor Jesus salvou todos os meus pecados. Ele me lavou e eu estou livre de todos os meus pecados. Sabe o que ele vai falar? Entra, bem-vindo de meu Pai. E daí, eu vou brincar, não tem isso no céu. Eu estou imaginando. Aí você passa na primeira alfândega, vai para a segunda. O senhor é crente, né? Tá bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver a sua vida como é que é. Nossa, avarentozinho, essa grana aqui, hein? O senhor gostava de dinheiro lá, né? Olha, e daí ele vai. E daí o que eu vou falar para ele? Eu falo, não. A partir do dia que eu aceitei Cristo, você pode ver que tudo que você está lendo aí, com certeza, é antes de Cristo entrar na minha vida. Depois que Cristo entrou, você pode olhar, pula essa primeira parte da minha vida.
Vai para a segunda. Pula o meu Antigo Testamento. Vai para o Novo. E daí você só tem que ler uma coisa no meu passaporte, na segunda parte. Jesus Cristo, o Salvador. Só isso. É isso que tem que ter na tua vida. Essa é a justiça de Deus. Quando falamos da justiça de Deus, volta para Mateus 6,33, e eu falei que primeiro era da justiça, ele fala que primeiramente eu devo buscar o reino. Olha, vamos lá, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, peraí, não, eu estou buscando o reino de Deus. E como é que eu busco o reino de Deus? Até depois eu vou mandar essa mensagem para uma irmã lá de Jardim das Fontes, que foi ela que me pediu que pregasse sobre isso. Vou mandar para ela o link. Ela está no Jardim das Fontes, deve estar ouvindo lá hoje. Depois eu mando para ela. Romanos capítulo 14. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Opa! E por que esse reino é assim? Porque o meu reino não é deste mundo, a comida desse reino que eu estou indo é fazer a vontade do Pai, igual Jesus falou. A justiça é Jesus Cristo, justiça nossa. A paz é a paz de Cristo que Ele nos deu. E a alegria, Jesus é a fonte de nossa alegria. Então vamos buscar esse reino. E como é que busca este reino? Esse reino, irmãos, ele é buscado quando você vai agir de acordo com o cidadão de outro país, de acordo com o cidadão celestial. Você vai buscar os valores daquele reino celestial. As pessoas são duras com você, todo mundo na tua família erra, mas quando você erra e ainda diz que é crente, e você acha injusto. Não, irmãos, eles estão certos. Eles estão certos. Mas você não falou que é crente? Vai exigir deles? Não. Vai num bar. Pode ir num bar, eu trabalhei num bar já. Pergunta para o bêbado, ou para quem está bebendo, você é bêbado. Bar não tem só bêbado, tem gente bebendo, não só bêbado. Pergunta se ele acha que é pecado. Ele não vai achar que é pecado. Ele não vai achar que é pecado, não. Assim, o problema é seu, eu não acho que é pecado, então o problema é seu, está certo. Eu disse que não ia beber, a culpa é minha. Ele não me obrigou, muito pelo contrário, ele quer que eu beba. Ele fala, toma um aqui. Eu que falo que não vou beber. É o meu. Eu estou assumindo essa posição. Eu estou me identificando, então eles têm que exigir isso de mim mesmo. Olha a história que eu escutei. Eu acho que é verdade, mas eu não sei, esse pessoal conta tanta história, né? Menina foi assaltada, ela olhou, viu a camisa do time dela. Rapaz, torcemos para o mesmo time. Alguém me contou, foi aqui da igreja. Foi você, né? Alguém me contou. Ele, fala a escalação. Meu amigo, se fosse um cara da Portuguesa, estava perdido, porque eu não sei nem o jogador da Portuguesa. A menina falou. Perdoaram a menina, falei, opa, que bom. Gostei da história que você me contou. Já pensou lá no céu? Você é cristão mesmo? Vamos lá, começa a me contar o que você sabe da vida cristã. Poxa. Não. Você tem que saber, irmãos. Na verdade, nós precisamos de agir já neste mundo. Buscar o reino de Deus é agir neste mundo como se já fosse cidadão celestial. Olha, Mateus, nós estamos no capítulo 6, né? Volta lá no capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o meu canivete aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando alguém falar, e ainda é crente, agradeça. E realmente peça desculpa e fala, vou mudar. Por quê? Porque através das coisas que eu faço, as pessoas têm que glorificar a Deus que está no céu. É isso que eles têm. Irmãos, é desse jeito que nós temos que agir. Pensa bem. Como é que nós estamos agindo nesse mundo, buscando as coisas desse mundo? Irmãos, nós não jogamos nas loterias. Nós não jogamos. Vou te dar uma razão. Primeiro, que a gente não vai buscar o que não é pão. E segunda, o objetivo é ficar rico. Se o seu objetivo é ficar rico, tem alguma coisa que não está muito certa no seu passaporte. A gente não quer. A gente quer ter aquela vida que diz em Hebreus, contentando com o que a gente tem, tendo uma vida modesta e glorificando a Deus. Pensa nisso. Tem algumas coisas que realmente eles exigem de nós, porque a culpa foi nossa. Vou brincar, foi o irmão Wellington mesmo que me falou. Aquele rapaz, o assaltante lá, estava certo. Ué, você quer se livrar dizendo que você é do meu time? Então faz a escalação. E agora eu vou parar e pensar uma outra coisa. Terceira pergunta. Quais são as suas características de crente? Então imagina, chegou no aeroporto do céu lá, morreu, chegou no aeroporto, aí vai estar lá, não vai estar assim não, tá? Isso aqui nada a ver, hein? Só brincadeira, tá? Vamos lá, me diz aí, como é que foi sua vida de crente na terra? Lembra que a segunda fase é, você aceitou Cristo quando? Foi em abril de 79. Eu vou ver sua vida daqui para frente então. Tem que ter mudado, hein? Eu não sei quando que você se converteu, mas tem que ter mudado. Tem que ter mudado. Não pode ser igual. Não vai ficar preso no aeroporto. Não porque Deus vai tirar, como eu te falei, Deus não tira passaporte de ninguém, mas os passaportes falsos serão rejeitados. Muitos me dirão naquele dia, tirei o passaporte dentro da lei. Não foi isso que ele disse, né? Vamos dizer, em seu nome eu expulsei demônios. Se você está com isso na cabeça, credencial falsa, hein? Jesus já falou, não vale essa. Em seu nome fiz milagres. De novo, também não vale. Jesus já falou que não vale. Credencial certa é em seu nome eu agi como Cristo agiria. Em seu nome eu caminhei mais 1 quilômetro aquele que me pediu para andar só 1. Em seu nome eu dei a outra face quando me bateu nenhuma só. Em seu nome eu fui visitar os presos. Em seu nome eu fui visitar os enfermos. Em seu nome eu agi com amor, pregando o evangelho do reino. É isso que você está fazendo? Lembra? Quando você vê aquela passagem, quando ele fala, muitos me dirão naquele dia, imagina a minha historinha aqui do aeroporto. Imagina. Passaporte falso. Não se engane com passaporte, hein? Não se engane mesmo. Aí, antes de chegar em Mateus 6:33, Jesus volta para lá, estou terminando já, ele começa a falar do quê? Olha o assunto que ele está falando. A partir do verso 19, irmãos, ele começa a falar de dinheiro. Dinheiro. E dos bens deste mundo. E por quê? Olha o que ele diz a partir do verso 20. Mas, vamos falar do 19 de novo, vai que eu já li. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Até eu já li. Agora vamos lá. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes
serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você nota que Mamon está com letra maiúscula. Irmãos, não tem o Deus Mamon, viu? Não tem. A palavra Mamon é riqueza. É que Jesus dá à riqueza uma personificação. Paulo vai dizer isso, você é escravo de alguma coisa, ou do pecado ou de Cristo, você é escravo. Então, quando ele fala você não pode servir a Mamon, ele está dizendo, você não pode ter um Deus e também ter o Deus riqueza junto. Porque os demais deuses vão te dar riqueza. Eles vão querer te dar prosperidade financeira, vão querer te dar poder, ou seja, vão querer te dar as coisas que este mundo te oferece. E Deus falou que estas coisas são incompatíveis umas com as outras. São incompatíveis, irmão. Não dá para você querer servir a Deus e querer ficar rico. Não dá. E às vezes enganam a gente. Enganam, irmãos. Olha, vem para essa empresa, você vai progredir, você vai ficar rico. Cuidado, irmão, não é isso que é o objetivo. Você vai continuar querendo ganhar dinheiro, hein? Eu falei, não precisa fazer opção de pobreza, não. É para buscar primeiro o reino de Deus, não para só o reino de Deus. O problema é que ele não pode ser em primeiro lugar. E como que eu vou saber que é em primeiro lugar? Na hora que eu tenho que decidir. Na hora que o seu patrão falar, ou você faz coisa errada, ou está demitido. E daí você fala, pode demitir. É na hora que o governo te oferece algum dinheiro, mas você tem que mentir no formulário. Aí está errado, irmão. Aí está errado. Ué, estou servindo a Deus ou a riqueza? É nesse contexto que ele fala, depois do verso 24, que ele fala, não andem ansiosos, olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. E aí que ele diz, estas coisas os gentios procuram. Não vocês. Vocês são o povo da promessa. Vocês já têm um outro protocolo. Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Vamos terminar. Mas não é o último versículo ainda, hein? Verso 33. Todas as coisas os gentios procuram, mas Deus sabe que a gente vai precisar delas, Ele nos dá. Então ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí você pode me perguntar, pastor, não, mas agora eu quero saber o seguinte, muito legal tudo que você falou. Eu só quero saber como manter o foco se eu estou apertado de dinheiro? Como manter o foco se o dinheiro não está dando? Como eu vi um meme esses dias, esses memes são muito interessantes, mas tem uns caras muito inteligentes, alguém escreveu assim, ó, o rico se preocupa com o fim do mundo, e o pobre com o fim do mês. Falei, é bem eu aqui, ó. Falei, tá certo, é isso mesmo. Não, ele está certo, a gente se preocupa com isso daí, o que Jesus está falando? Não, meu filho, não, o fim do mês vai chegar, e ó, vou te contar uma coisa, o dinheiro vai dar, é só seguir a regra. Qual é a regra? Contenta com o que você tem, talvez tenha coisa na sua vida que você está comprando a mais, poxa, talvez você queira ter um padrão de vida que não dá para ter, só isso. Não é só isso, irmãos. Poxa. Você já pensou, olha, desde que eu casei eu ganho o mesmo salário. Por que a minha vida diminuiu? Porque agora você ficou mais velho, tem mais doença, teve mais filhos, tem que ajudar as pessoas. É assim que funciona. Então isso é um outro problema. Mas aqui, nós temos sempre, quando estiver bem apertado, irmãos, nós temos que fazer, e aí sim eu vou terminar. Nós temos que manter o nosso foco, a nossa disciplina. E qual é a nossa disciplina? Pode sair de Mateus 6,33, que eu vou te falar como chegar lá e com um versículo só. Hebreus capítulo 12, e vamos terminando lá. Hebreus capítulo 12.
Verso 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, as coisas deste mundo. Que mais? Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu vou mudar aqui as tentações que estão aí, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu estou lendo ainda, mas olha, irmãos, pensa bem, o escritor bíblico aqui, o escritor inspirado, por que ele colocou com paciência? Porque você vai ficar nervoso no meio do caminho, irmãos. Por isso que é com paciência, senão ele não colocava. Quando ele coloca com paciência, é porque você vai ficar nervoso, porque o fim do mês não chega. Acaba o mundo e o mês não acaba. Né? Eu vi esses dias também, né? Janeiro, irmãos, olha, se o dinheiro seu acabou lá para o dia 10, meu janeiro teve 33 dias, não é possível. Não acabava aquele mês. E as contas já chegando, o governo falando, olha, IPTU. Eu falo, não, calma, não chegou. IPVA, seguro do carro que vence. Você que tem escola, começa a ver material escolar. Aí você fala, calma, as aulas começam em fevereiro, mas em fevereiro parece que falta um ano para chegar, porque não acaba esse mês de janeiro. Só que o que está escrito aqui? Com paciência. E por que com paciência? Porque tem um Deus tomando conta de tudo. No final vai dar certo. O fim do mês vai chegar, no final, você vai sobreviver, e se você não sobreviver, lembra da última mensagem de Lázaro, você vai estar num lugar melhor. Pronto. E aí no verso 2, de Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, irmãos, aquele que fez justiça, que pegou o nosso canivete do pecado e falou, pode entrar no avião, e eu estou garantindo, vai dar certo. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, se fez justiça em nosso lugar, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. E daí ele diz, considerai, irmãos, olha, pensa, medita, pensa na implicação de tudo que é. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, inclusive a minha, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, paciência, porque vamos ficar nervosos. Não vamos desfalecer, por quê? Porque no meio do caminho, a gente vai pensar em desmaiar o nosso ânimo. A gente vai pensar, não aguento mais. Então, na hora que fizer isso, o que o escritor está dizendo? Olha para Jesus. Olha para o caminho da cruz. E olhando para lá, você vai se animar. E não vai se desanimar. Pense nisso, irmão. Não desanime na sua carreira. Não desanime, irmãos. Não importa que tudo está dando errado. Não importa. O seu passaporte está garantido. Isso é o que importa. O passaporte está garantido. Fique tranquilo. Nós não devemos ser ansiosos. Nós não devemos ter ansiedade. Devemos ter anseio. Eu até falei na última mensagem, vou repetir. Ansiedade. Vou viajar, estou ansioso. Por quê? Tem alguma coisa errada? Não, está tudo certo, mas eu estou ansioso porque eu não vejo a hora que chegue. Não, isso não é ansiedade, isso é anseio. Estou com anseio não é o que diz o hino? Não é ansiedade, é anseio, desejo. Ansiedade está tudo certo para a minha viagem e eu descobri que o passaporte é falso. É bom ficar ansioso. Se você está ansioso, troque a sua ansiedade pelo anseio, pelo desejo de Cristo. É só você ter o passaporte certo e você viver conforme um cidadão celestial. E assim tem que ser no seu casamento, e assim tem que ser nos seus vizinhos, e assim tem que ser no seu trabalho, enfim, assim tem que ser na sua rede social, assim tem que ser. Os gentios têm ansiedade, o povo da promessa tem anseio o dia em que Cristo virá. Que esse seja o seu anseio. Nós vamos orar,
Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos checar de novo as credenciais do nosso passaporte. Você já aceitou Cristo? Cristo já entrou na sua vida mesmo? Você já nasceu de novo? Tem certeza? Se você não tem, hoje eu vou pedir para você que faça uma entrega. Aceita Jesus. Diga, entra no meu coração. Se você já fez isso, eu queria que você lembrasse no dia da sua conversão. De lá para cá, a sua vida mudou. No que mudou? O seu passaporte é diferente. Se eu fosse ver a sua vida depois de aceitar a Cristo, ela seria diferente. Você tem uma vida parecida com a vida que Cristo quer? Você tem uma vida de acordo com o que a Bíblia fala? O seu passaporte é realmente verdadeiro? Se não for, sempre é tempo de arrepender e de mudar o caminho e voltar ao primeiro amor. Nós vamos orar agora de novo. E aí eu quero que, se você tiver alguma manifestação, que possa fazer. Senhor, te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Eu clamo, Pai, que o Senhor possa dirigir os nossos pensamentos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos deu esse passaporte para o teu céu, através do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo. Te agradeço por isso, Senhor Deus. Peço, Pai, para pessoas que talvez aqui ou na internet nunca tenham realmente feito uma decisão ao lado de Cristo, que hoje façam e obtenham esse passaporte, esse direito de entrar no céu pelo sangue de Cristo. E se alguém aqui já fez essa decisão, mas tem ficado triste, ansioso, e não tem conseguido dar bom testemunho, que hoje possa decidir mudar sua vida. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e dirija, orando em nome de Jesus. Amém.